Um novo capítulo do DCU está prestes a começar com James Gunn e Peter Safran no comando. E um dos novos projetos anunciados foi uma série Paradise Lost ambientada na casa de Themyscira, da Mulher Maravilha. Segundo relatos, a história de Paradise Lost ocorre muito antes dos eventos de Mulher Maravilha e é descrita como semelhante a Game of Thrones. Mas existem duas prováveis edições que possam inspirar essa série, vem comigo que já te conto. Duas versões. A DC Comics já explorou a história da Mulher Maravilha e das Amazonas de diferentes maneiras. E dois deles podem ser uma boa base para o que Gunn e Safran querem oferecer. De acordo com a CBR, o artista e escritor George Pérez reiniciou toda a história da Mulher Maravilha após a crise nas Infinitas Terras. Segundo Pérez, as Amazonas e a Rainha Hipólita eram reencarnações de mulheres que pereceram na violência. Elas foram trazidas de volta por Zeus e abençoadas pelos outros deuses gregos, mas se retiraram da sociedade e viveram em reclusão. Ares, por outro lado, manipula Hércules para lutar contra as Amazonas com todas as suas forças. Hércules e seus companheiros acorrentam e estupram as Amazonas. Hipólita e suas guerreiras conseguem reunir forças para lutar contra Hércules e seus homens. Elas então escapam para uma ilha abençoada chamada Themyscira. Continuando. Antíope não queria participar dessa nova vida, então ela e seus aliados estavam destinados a envelhecer e morrer como mulheres mortais. Ao mesmo tempo, um grupo de Amazonas rebeldes foi criada para sequestrar homens e usá-los para reprodução. A rivalidade entre Hipólita e Antíope e a rivalidade entre os dois grupos de Amazonas podem fazer de Paraíso Perdido uma boa história. A origem das Amazonas discutida através dos Novos 52 é talvez a mais próxima da versão de Game of Thrones. A ideia nasceu através de Bana Migal, que criou uma versão amoral das Amazonas. Em Mulher Maravilha 52 de Brian Azzarello e Cliff Sheehan, as Amazonas não foram abençoadas por Zeus e outros deuses e não são imortais. Elas habitavam Themyscira atraindo homens do mar para procriar e matá-los. Se a criança nascida fosse menina, cresceria entre as Amazonas, se menino, ficaria para morrer. Uma versão sombria. Como resultado, o deus Hefesto fez um acordo com as Amazonas para ficar com os meninos abandonados porque teve pena deles, tendo sido abandonados quando crianças pela própria mãe, a deusa Hera. Esta versão da história da Amazônia é a mais controversa e sombria. Também muda a história de origem da Mulher Maravilha, que ao invés de nascer do barro, era filha ilegítima de Zeus. O conceito pode estar de acordo com o estilo de fantasia brutal que Game of Thrones ajudou a popularizar. A ideia de termos uma série que foca nas guerras que ensinaram a Diana tudo o que ela sabe, o comando de uma ilha paradisíaca, com intrigas políticas, e claro, muitas cenas de batalha vai emocionar todos os fãs dos quadrinhos e da cultura pop. Ainda mais quando juntamos as conexões safiras entre as Amazonas, que trazem ainda mais representatividade e visibilidade. Mas, ao mesmo tempo, tudo pode sair pela culatra e levar à pior sequência possível. Pode flopar? Vamos começar com o básico em fantasias. Não podemos esquecer o desastre que as Amazonas viram quando lutaram quase seminuas e com suas microarmaduras no filme de Zack Snyder. Além de ser no mínimo desrespeitoso, é imprudente colocar um guerreiro em batalha sem proteção. Vamos começar com o primeiro problema que uma série pode ter ao sexualizar personagens. Certamente não temos personagens femininas na trama, então outro problema potencial pode ser visto: os homens salvam o dia e as mulheres precisam ser salvas. A donzela em perigo é um dos maiores clichês das histórias, seja pela fraqueza física ou mental. Neste caso é impossível que algo aconteça, mas infelizmente sabemos que neste ramo tudo é possível e há sempre um homem forte para salvar o dia. Possível roteiro. A sangrenta história das Amazonas da Mulher Maravilha no reboot de Mulher Maravilha de George Pérez, eles mergulham na história das Amazonas. A transformação de cima para baixo de Pérez revelou que a tribo amazônica era toda a reencarnação de mulheres cujas vidas foram interrompidas pela crueldade masculina. Os deuses gregos deram vida nova a essas almas como guerreiras amazônicas, que emergiram da argila subaquática como corpos adultos. Isso aconteceu há cerca de 3.000 anos. A Mulher Maravilha de Patty Jenkins realmente apresenta uma versão disso em uma aula de história dada à jovem Diana pela rainha Hipólita. Hércules, filho de Zeus, tinha ciúmes dessas mulheres guerreiras e as escravizava. É uma história diretamente da mitologia grega. Hipólita foi traída por um semideus misógino e roubou um cinto de ouro dado a ela pelos deuses.
Ela implorou a seus deuses para libertar e liderou seu povo em uma revolta sangrenta contra ele, jurando nunca mais ser escravizada. Está chovendo teorias de como será essa série. Conseguirá agradar boa parte do público, pois está na cara que o foco de contar a história de uma sociedade ligada à representação feminina. Coloca aqui nos comentários qual sua teoria para essa série. Não se esqueça de inscrever no canal para não perder nenhuma novidade sobre essa série e outros conteúdos. Fui!